Você já entrou numa reunião com a cabeça cheia de ideias e saiu com a sensação de que você não foi entendido? Ou pior ainda, você mesmo não entendeu o que você mesmo disse? Se você sente isso, talvez o problema não seja a sua ideia, mas a forma como você está comunicando. Oi, eu sou o Luiz Teles, eu ensino você a dominar o storytelling para transformar a sua carreira e ampliar o seu poder de comunicação. Como é que a gente olha para esse problema de não ser entendido numa reunião? A comunicação trava quando ela não tem propósito claro. Quando a gente não organiza o raciocínio, a gente transmite confusão e não conteúdo. Hoje, o ambiente de trabalho que a gente vive, ele exige que a gente tenha falas que sejam rápidas, objetivas, com lógica e intenção. O mundo está muito confuso, tem muita coisa acontecendo. Então a gente tem que trazer para a gente a responsabilidade de organizar essas informações da maneira mais óbvia, mais objetiva, mais clara possível, senão sempre vai ter ruído nessa comunicação. E a lógica narrativa da clareza vai funcionar da seguinte forma: como é que você pode começar a trabalhar a partir de 3 perguntas básicas do storytelling que são aplicados a falas, a reuniões, a histórias que você vai contar, a apresentações que você vai fazer. A primeira pergunta que é importante de ser feita é: o que é que eu quero dizer? Parece muito óbvio isso, mas às vezes a gente não para fazer essa pergunta. Qual é a mensagem principal ali a ser passada, seja numa apresentação, seja numa reunião, onde quer que seja? Então, o que é que eu quero dizer? A segunda, que é também tão importante quanto, e às vezes a gente também não para olhar, é: para quem é que eu estou dizendo isso? Saber para quem você está falando tem um impacto grande na maneira como você escolhe as palavras, na velocidade com a qual você vai falar, na escolha dos termos. Às vezes são termos mais técnicos, às vezes são jargões. Então, entender para quem se fala tem um impacto muito grande na maneira como você vai estruturar esse discurso e, obviamente, na maneira como ele vai ficar mais ou menos claro para quem está recebendo essa informação. Então, saber para quem se fala é muito importante. 3. O que eu quero que essa pessoa sinta, entenda ou faça? Olha que coisa quase trivial. Quando você começa uma fala, quando você começa uma apresentação, você tem que saber no final qual é o resultado esperado dessa apresentação. E, de novo, às vezes a gente não faz essa reflexão, começa a falar no improviso, sem estrutura, já falamos de estrutura, inclusive, e você perde um pouco da noção de qual é esse objetivo. E veja que a gente tem algumas possibilidades desse objetivo aqui. Você quer, logicamente, que essas pessoas ou essa pessoa sinta alguma coisa, que ela entenda alguma coisa ou que ela faça alguma coisa. Não necessariamente essas coisas acontecem ao mesmo tempo, elas podem acontecer. Você pode ter um objetivo que é só emocionar, você pode ter um outro momento em que você quer só transmitir com clareza uma informação, e você pode ter um outro momento em que você quer gerar uma ação, que essa pessoa faça alguma coisa. Mas você tem que saber o que você quer antes de começar a estruturar essa conversa, essa palestra, o que quer que seja, essa oportunidade de você ter essa comunicação. Se você responde isso antes de começar a falar, você comunica. Se você não responde, você preenche o tempo. Vamos pensar numa história que pode exemplificar, pode ilustrar um pouco dessa maneira de usar essas perguntas aqui de forma prática ali no dia a dia. Uma executiva de RH, por exemplo, ela precisava apresentar dados de engajamento da equipe. Só que em vez dela falar de um número específico, tipo, eu tenho uma queda de 12% no engajamento da equipe, ou na maneira como as pessoas estão se desligando, ela começou contando um caso real de um colaborador anônimo que ele pediu demissão por falta de escuta. Na medida em que ela traz isso, ela se conecta com seus interlocutores e ela traz, a partir de um mini roteiro que ela construiu, com começo, tensão e, logicamente, no final, reflexão. Então, no final, quando você tem essa conexão estabelecida anteriormente, né, a partir desse mini roteiro, todo mundo presta atenção para saber como é que aquela história vai acabar. E a partir dessa história, os dados fazem sentido. A partir da história, ela vai depois passar esses números. Então são estruturas importantes de serem mantidas a partir dessas perguntas que são muito simples, que a gente pode fazer quando a gente vai estruturar uma fala, estruturar uma apresentação, uma palestra, qualquer momento que a gente tem de fazer essa comunicação. Então, quando você dá forma para a fala, ela ganha força, e isso é muito importante. Um exemplo que a gente pode pensar também é um grande orador, um grande apresentador é o Steve Jobs, e se a gente parar para olhar nas apresentações que ele faz dos produtos da Apple, por exemplo, ele nunca começa falando da tecnologia, ele começa falando da tensão.
Quando ele lançou o iPhone em 2007, o primeiro iPhone, que foi um dia revolucionário para a indústria da mobilidade, indústria, né, do celular de maneira geral, todo mundo está vivendo a partir daquele dia as transformações que aconteceram. A primeira coisa que ele falou foi: a Apple vai reinventar o telefone. Olha que loucura. Ele desqualifica tudo que vinha antes daquele produto. Ele não está falando de uma coisa de tecnologia, ele está falando de uma tensão. Ninguém estava, naquele momento, conseguindo estar satisfeito com o seu aparelho de telefone, e ele trazia uma revolução a partir desse momento. Então, quando ele fala a Apple vai reinventar o telefone, ele fala assim: a partir desse momento, tudo vai mudar. E vai mudar por conta do meu produto. Então, antes de mostrar o iPhone, ele contou a história de frustração e de desejo que as pessoas tinham de uma coisa diferente. Então, pensando numa aplicação prática, como a gente tem essa coisa de construir a comunidade, eu quero muito que você use esses conhecimentos no dia a dia. Pensa na próxima reunião que você vai ter. Faça um exercício pequeno, rápido, antes dessa reunião que você vai ter no trabalho. Então, quero que você anote algumas coisinhas. Primeiro, qual é o ponto principal dessa reunião? Isso é importante para a gente definir o que tem que sair dali. Segundo, quem é que vai estar nessa reunião? Quem vai ouvir a minha fala nessa reunião? De novo, lembrando que isso impacta na maneira como a gente escolhe as palavras, na velocidade, no jargão, que tipo de terminologia a gente vai usar. E terceiro, deixar clarinho lá, qual a sensação que eu quero deixar no final dessa reunião? Quero sensibilizar, quero emocionar, quero inspirar, ou não, eu quero resolver alguma coisa, quero que alguma ação saia dessa reunião. E aí, a partir disso, eu queria que você trouxesse o que você sentiu fazendo esse exercício para os comentários. Lembrando que o meu grande objetivo é construir uma comunidade de contadoras e contadores de história, e a gente pode usar os comentários para fazer essa comunicação entre a gente, entre eu e vocês, entre vocês e vocês mesmos. Comunicar com segurança não é dom, é estrutura, é intenção e é prática. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, inscreva-se no canal, recomende para quem você achar que faz sentido, compartilha com aquele colega que fala bem, mas não comunica nada, só que dá uma indireta nele, e comenta aqui também, além das perguntas do exercício que eu propus, qual dessas 3 perguntas você nunca se fazia, ou você nunca se fez antes de uma reunião. Então, espero que você tenha gostado, te vejo na próxima, até lá, valeu!